beleza? Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Nós já ouvimos falar tanto sobre esse versículo, né? Tanto. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. E isso, eu tenho percebido que isso é uma verdade assim, muito forte, né? A mulher sábia, ela constrói sempre, ela edifica, ela constrói. Mas a mulher tola realmente, ela consegue derrubar algo que está sendo construído, né? E a Bíblia diz com as suas próprias mãos. Não adianta às vezes a gente colocar culpa no esposo, né? Porque a Bíblia diz que é a mulher. A mulher sabe que edifica e a mulher sabe que a mulher tola que destrói, né? Então, o nosso posicionamento em Deus, ele muda as coisas ao nosso redor, né? Dependendo do nosso posicionamento, da nossa sabedoria, as coisas ao nosso redor elas vão ser transformadas. Então, não terceirize, não coloque a responsabilidade sobre o outro. Tome para si. Tome para si. A Bíblia diz que Paulo falou, olha, que a mulher cristã, a mulher crente, ganhe o seu marido sem palavras. Então, ou seja, sem palavras é nas ações, né? Nas ações, através das ações, através do amor que ela disponibiliza, através da mesa que ela edifica, através, sabe, da sua dedicação no lar, dedicação aos seus, né? A gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas com o Senhor a gente é possível, né? É possível. Claro que temos os nossos dias mais difíceis, os nossos dias maus, né? Mas a sabedoria de Deus, ela vai construir o nosso lar. E Provérbios 14, versículo 2 fala assim: quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Quem anda direito é porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, quem teme ao Senhor anda num caminho de sabedoria, ela entra por esse acesso, esse início, né? Essa porta da sabedoria. Então, quem anda direito teme ao Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Provérbios 14, 3. A conversa do insensato traz a vara para as suas costas, mas o lábio dos sábios os protege. Lembra, gente, da boca, né, das palavras? A conversa do insensato, ou seja, por quê? A conversa do insensato, ela vai girar em torno de calúnia, né? Vai girar em torno de difamação. A conversa do insensato vai girar em torno de insensatez, né, imprudência. Então, ele próprio vai trazer uma vara para suas costas, né? Ele próprio traz a condenação para sua vida. Mas os lábios dos sábios vão trazer proteção. Provérbios 14, 4. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força dos bois vem a grande colheita. Então, onde não há bois, não, ou seja, né, gente, isso significa o quê, né? Onde não há trabalho, né? Onde não há bois, onde não há uma fonte de trabalho, uma fonte de semeadura, o celeiro vai ficar vazio, né? Mas da força do boi vem a grande colheita, né? Então é realmente esforço, né? O trabalho fala sobre esforço, né? Sobre dedicação realmente. Provérbios 14, 5. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Você já participou de uma audiência? A Elisete sabe ali, Elisete acho que é advogada, né? Se não me engano, a Elisete é advogada que tá ali. Gente, uma audiência tem testemunhas, né? E é muito... Eu acredito que o juiz tem esse discernimento em quem tá falando a verdade e quem tá falando a mentira, né? Então, a testemunha sincera, ela não engana, porque ela está falando a verdade, e a verdade, ela é verdade sempre, né? Agora, a falsa vai transbordar em mentiras. Tudo que ela falar, né, não tem uma base, nem um fundamento na verdade. Provérbios 14, 6. O zombador busca a sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao quem tem discernimento. Olha só que interessante. Mas não é só buscar a sabedoria que vai ser encontrada? Não. Porque o zombador, quando ele busca a sabedoria, ele não vai encontrar. Sabe por quê? Porque o zombador é aquele que não teme ao Senhor. Não teme ao Senhor. O seu coração... a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se não temer ao Senhor, não vai conseguir encontrar a sabedoria.
É porque o zombador é aquele que não tem princípio, aquele que é imoral, aquele que escarnece, né? Então, por mais que ele busque, ele não encontra. Porque a fonte do seu coração não é uma fonte que tem origem no temor ao Senhor, sabe? É uma fonte que tem origem em si mesmo, né? Na sua própria estutícia, na própria busca pelo seu próprio ventre, sabe? Então, mesmo que ele busque a sabedoria, ele não encontra. Provérbios 14, 7. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Sabe aquelas rodas de conversas que é uma roda de conversa muito fútil? Sabe aquela roda de conversa que gira em torno de futilidade, sabe? Então, ó, mantenha-se longe do tolo, né? Porque ele não tem fundamento, ele não tem princípio, ele não tem... A sua vida gira em torno, né, do seu egoísmo, da sua tolice. Provérbios 14, 8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez do tolos é enganosa. Ou seja, né, o homem prudente, ele tenta discernir o seu caminho, ele não vai assim de qualquer jeito, ele olha para algo, ele olha para uma decisão, ele olha para uma vereda e ele tenta discernir, sabe? Ele tenta discernir qual é o seu destino, ele tenta discernir o que aquilo dali está levando, né? Para onde está levando essa decisão, para onde está levando esse caminho. Então, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, né? Então, discernir, olha, eu estou entrando nesse relacionamento de amizade, eu estou entrando nesse relacionamento de aliança, mas será que essa aliança ela está caminhando dentro de uma vontade de Deus ou simplesmente vou juntar os trapos e beleza se der certo, sabe? Não, a sabedoria do prudente, ela discerne o seu caminho. Ela sabe, não, isso daqui está dentro de um princípio, isso aqui está dentro de uma palavra, isso aqui está dentro de uma decisão firmada em Deus, firmada em oração, sabe? Firmada na vontade de Deus, na paz que excede todo entendimento, né? Então, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Provérbios 14, 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Ou seja, o insensato, ele pensa, eu vou voltar atrás nisso que eu fiz, eu vou reparar o pecado, e ele ri, ele pensa assim, isso é ridículo, né? Nada a ver, já foi, sabe? Mas aquele que tem boa vontade em consertar aquilo que está errado, em consertar aquilo que foi cometido em pecado, sabe? Em falta de princípio, em falta de aliança, ele tem boa vontade. Então essa boa vontade está entre os justos, né? Porque ele sabe que por mais que ele erre, né? Porque a gente erra, mas é possível reparar. É possível através do arrependimento, é possível através do perdão, reparar aquele caminho injusto. É possível reparar aquilo que foi cometido. E continua, Provérbios 14, 10. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria, né? Então todos nós conhecemos a nossa própria amargura, mas ao mesmo tempo também conhecemos a nossa própria alegria, né? E muitas vezes essa alegria, essa satisfação, ela não pode ser compartilhada, porque ninguém vai sentir o que você sente, né? Ninguém vai sentir o que você sente, assim como ninguém sente a tua amargura, ninguém consegue sentir também a tua alegria. Então é difícil compartilhar sentimento, é difícil compartilhar emoção, é difícil compartilhar aquilo que a gente está dentro do nosso coração, né? Provérbios 14, 13, 14, 11. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá, né? Então, por mais que o ímpio construa coisas, ela uma hora vai ser destruída, porque não tem fundamento. Mas a tenda dos justos pode ser mais simples, pode ser um casebre, mas a tenda dos justos ela florescerá, porque ela tem base na verdade, ela tem base no conhecimento do Senhor, ela tem base em princípios morais, de justiça, de reino. Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no fim eles conduzem à morte, né? Então, há caminhos que pra gente parece tão certo, né? Quantas vezes eu e meu esposo, né, como
nossa casa, a gente tomou, sabe, alguns caminhos assim que pareciam tão corretos de negócio, sabe, e no fim não era a vontade de Deus aquilo, sabe? E o que isso faz? Conduz às vezes a falência, às vezes conduz à falta de recurso, né? Por quê? Porque os nossos olhos pareciam corretos, os nossos olhos pareciam muito certos, mas no final conduz, sabe? Não conduziu ao sucesso, nem conduziu à prosperidade, mas conduziu à escassez, né? Tudo é aprendizado, né? Mas que as nossas decisões, os nossos caminhos sejam realmente firmados em oração, né, em vontade de Deus, porque a vontade do nosso coração ela é enganosa. Provérbios 14, 13. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. É verdade, né? Às vezes algumas coisas que a gente pensa que são boas, né? Às vezes elas podem resultar em, sabe, às vezes uma mudança na sua vida, às vezes uma decisão que vai mudar o destino dos seus filhos, né? Mudança de escola, uma mudança de ministério, uma mudança de... Às vezes, nessa alegria, de repente, né, passageira, ela pode conduzir em tristeza, que de repente aquilo dali não era aquilo que Deus queria para nós, né? Então, Provérbios 14, 14. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Então, a recompensa do infiel vai chegar, mas a recompensa do homem bom também vai chegar, né? Provérbios 14, 15. O inexperiente, ele acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê onde pisa. Sabe aquele que é ingênuo, que ele acredita em tudo? Ele acredita no jogo lá do tigrinho que tá pagando, né? Ele acredita lá no jogo, sabe? No dinheiro fácil. Ele acredita na promessa ilusória. Ele acredita em tudo. Alguém diz para ele assim, olha, vai por esse caminho que, olha, vai dar certo. Em poucos dias, em poucos meses, tu vai ficar milionário. Ele acredita nessas promessas assim, que são totalmente incabíveis, né? Então, o inexperiente, ele acredita em qualquer coisa. Mas o homem prudente não, ele olha, ele observa, ele percebe, será que é isso mesmo? E ele vai devagar, ele não vai entregando tudo, ele não vai se rendendo tudo, não, ele vai devagar, com prudência, sabe? Porque se acontecer alguma coisa, ele volta atrás, e ele percebe que aquilo dali não era verdade. Provérbios 14, 16. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável, como eu falei, né? O imprudente, ele é cauteloso, então ele vai bem devagarzinho, ele não vai lá colocar todo o recurso, ele não vai lá, sabe, se entregar de tudo, não. Ele vai devagar, porque como ele é cauteloso, se der alguma coisa errada, ele vai voltar atrás, né? Mas o tolo não, ele é impetuoso, ou seja, ele é precipitado, ele é irresponsável, então ele vai lá e lança tudo. Ele coloca em risco a sua família, ele coloca em risco, né, os seus recursos. E continua, Provérbios 14, 17. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Quem é irritado demais, né, acaba, às vezes, como se diz, trocando os pés pelas mãos, né, e acaba caindo, acaba sendo vítima, né, da sua própria irritação. Que o Senhor nos ajude a ter paz nele, né, a ter paz nele. Ele é o príncipe da paz. E a Bíblia diz, né, irai-vos, mas não pecai-vos, né, não pequeis. Então, a ira pode até vir, né? Mas a gente vai tomar um copo de água, a gente vai pensar antes de falar, para que a gente não caia, né, no nosso próprio laço da nossa boca. E ele continua, Provérbios 14, 19. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem. Olha só, o mal vai ter que se inclinar diante do homem de bem. E os ímpios, uma hora vai ter que se inclinar às portas da justiça, né? Não. Nenhum ímpio fica sem justiça. Deus é justiça. Deus é justo. Então, uma hora o mal vai se inclinar e o ímpio também vai se inclinar à porta da justiça. Porque Deus é fiel, Deus é justo. Só que não é no nosso tempo, é no tempo dele, né? E a Bíblia fala, Provérbios 14, 21. 14, 20. Os pobres são evitados até pelos seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos.
É porque, infelizmente, a sociedade ela valoriza quem tem dinheiro, né? A sociedade muitas vezes valoriza quem tem recurso. Só que essa amizade ela é firmada no interesse, é firmada na conveniência, não firmada numa aliança, né? Porque se você se relaciona com alguém por aquilo que ela pode oferecer a você, a sua amizade não é firmada no amor, né? Mas ela é firmada no interesse. Então, os amigos do rico são muitos. Agora deixa o rico perder o que ele tem para ver se essas amizades vão perseverar, vão permanecer, né? Não, porque elas não eram firmadas numa aliança de coração, mas numa aliança firmada no interesse, igual Judas. Judas estava com Jesus pela bolsa, pelo alforje que Jesus carregava, né? Que a Bíblia diz que Judas tirava do alforje o que ele queria. Então não era uma aliança firmada no coração de Jesus, era uma aliança firmada no alforje que Jesus é. Isso é Judas, né? É ter amizades por interesse, é ter amizades por poder, é ter amizades por conveniência. Provérbios 14, 21. Quem despreza o próximo comete pecado. Quem despreza o próximo, né? E faz acepção de pessoas, né? Essa pessoa ali não tem importância, que ela sabe desprezo. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessidades. Não despreze, né? O bom samaritano, ele não desprezou o homem ferido, ele não desprezou aquele homem que estava na margem da sociedade, aquele homem que tinha sido vítima, né, dos ladrões, estava ferido, estava machucado. Então, quem despreza o próximo está cometendo pecado. É pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade aquele que precisa, o necessitado. Provérbios 14, 22. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Com certeza, eles estão no caminho da perdição. Mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Então, quem planeja o bem vai encontrar o bem, vai encontrar amor, vai encontrar fidelidade. Porque aquilo que a gente oferece para os outros, a gente semeia sobre a nossa própria vida, né? Ontem a gente estava conversando com meu sogro e minha sogra, eles estavam falando sobre quem doa alimento, né? Quem mata a fome do necessitado, quem alimenta o necessitado, sempre vai ter na sua mesa. Sempre vai ter na sua mesa. Por mais que haja tempos de escassez, a comida vai chegar. O alimento vai chegar, porque um dia ele foi alimento também para quem estava em escassez. Então, não fecha a tua mão. Não retém aquilo que você pode dar. Porque você pode ter convicção que Deus não fica devendo nada para ninguém. O homem fica, né? O homem fica, nem sempre você vai receber gratidão, nem sempre você vai receber reconhecimento por aquilo que você faz, mas Deus não fica devendo para ninguém. E aquilo que você semeia, os teus filhos vão colher. Aquilo que você semeia, a tua próxima geração vai colher. A tua descendência vai colher. Então não retenha. Se você puder, né? Se você puder, e mesmo que você não possa, mas compartilhe aquilo que você tem. Que você pode ter convicção que vai voltar para você. Porque você está alimentando. Você está alimentando quem tem fome, você está alimentando quem tem sede. Tanto de alimento, quanto de justiça, quanto de palavra, quanto de tempo. Tudo isso vai voltar. Mas os que planejam bem encontram amor e fidelidade. Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Aquela coisa, né, gente? O trabalho ele é proveitoso, ele é digno, né? Mas aquele que só fala e não faz nada, vai cair em pobreza, né? Porque ele só imagina, ele só planeja, mas a ação é que leva a reação, né? Então, se não houver ação, não vai ter resultado, não vai ter ação, não vai ter reação. E ele continua. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Ou seja, a insensatez produz insensatez, a tolice produz tolice, a imprudência produz imprudência, a sabedoria produz sabedoria, né? Então, é aquela coisa, né? Semeie hoje. Hoje é um dia bom para você semear na vida de alguém. Hoje é um dia bom para você semear palavras. Hoje é um dia bom para você semear justiça. Hoje é um dia bom para você semear, compartilhar. Às vezes, mas eu não tenho nada. Você tem orelha? Você tem ouvidos? Você tem uma mesa?
receba alguém na sua casa, né? Compartilhe uma palavra, sabe? Seja a resposta para esse mundo, seja a luz para essa nação. Deus nos fez luz no meio das trevas. Então, você tem alguma coisa, com certeza você tem algo. Você tem algo para compartilhar, você tem algo. Nenhum de nós é desprovido de tudo. Todos nós temos algo para compartilhar, todos nós temos algo. Se é pão, que seja o pão, né? Você tem o dom da cozinha, o dom de fazer um bolo, vai lá, divide o teu bolo. Gente, às vezes nós ganhamos um vizinho para Jesus dessa forma. Não precisa nem tocar, às vezes, no evangelho. Mas o teu comportamento, sabe? O teu dividir, o teu compartilhar. Jesus, na mesa, ele compartilhava o pão, ele compartilhava o vinho, ele compartilhava a palavra. Jesus nos ensina dessa forma, né? Os servos de Deus, eles não são munidos de, sabe, de vara. Não, os servos de Deus, eles são munidos de bandejas para servir. De bandejas e toalhas. Para lavar os pés, para servir quem precisa. Jesus nos ensinou dessa forma. Jesus não veio para você ficar sentado num trono, não. O trono estava preparado lá na glória, né? Quando ele cumprisse seu propósito, assim como nós. Ele veio para carregar bandejas, para compartilhar aquilo que ele tinha e para compartilhar, para lavar os pés daqueles que precisavam de fato ser lavados, ser purificados pela sua vida, pela sua própria vida. Então, você tem algo aí. Você tem algo aí, não espere. Eu já ouvi muita gente falar, quando eu tiver dinheiro eu vou abençoar as crianças lá naquele projeto, quando eu tiver dinheiro eu vou lá visitar um centro de recuperação. Gente, você tem uma vida, você tem um coração, você tem uma mente, você tem mãos. Você tem mãos, faça algo, seja luz, né? Seja luz, que a sua vida reflita o amor de Jesus, né? Que as pessoas recebam, sabe, que você faça diferença no supermercado, que você faça diferença na mercearia, que você faça diferença no seu condomínio, sabe, que enquanto todo mundo está incitando contenda, você está sendo um pacificador, que enquanto todo mundo está incitando, né, a ira, você está lá sendo um conselheiro da paz. O mundo precisa disso, Continuamos, Provérbios 14, 25. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Quem fala a verdade vai salvar, né? Aqueles que estão às vezes em tribunais, né? Porque a palavra da verdade ela salva vidas. Mas a testemunha falsa ela destrói, né? Ela destrói reputação, ela destrói nomes, ela destrói casamentos, ela destrói alianças, ela destrói amizades. A testemunha falsa ela é perigosa. Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Gente, o temor do Senhor, ele protege a nossa descendência, ele é um refúgio para os nossos filhos, né? Então, aquele que teme ao Senhor, ele constrói uma fortaleza. E nessa fortaleza não é só ele que fica protegido, mas também aos seus filhos, também aos seus netos. Então, vale a pena construir uma fortaleza, vale a pena temer ao Senhor, sabe? Temer ao Senhor, gente, é aquilo que vem na nossa consciência, né? Deus estabeleceu a nossa consciência. Sabe, você vai fazer algo, mas a tua consciência, ela tá gritando dentro de você, ela tá falando dentro de você, e você sabe que aquilo não é o correto. Quando você ouve essa voz da consciência, que é a voz do temor ao Senhor, você está construindo uma fortaleza. Uma fortaleza, quem está dentro da fortaleza está protegido. E você não constrói só para você, você constrói para os seus. Continuemos. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Por que afasta? Porque você construiu uma fortaleza, né? Você possui uma fortaleza segura. Então isso vai te afastar das armadilhas da morte. Provérbios 14, 28. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado, né? Ou seja, uma grande população, ela é a glória daquele que governa, né? É a glória daquele que governa. Mas quando não há súditos, não tem como estabelecer um governo, né? Então o príncipe está arruinado. Provérbios 14, 29.
O homem paciente dá prova de grande entendimento. Gente, não é fácil ser paciente, não. Mas o precipitado revela insensatez. O homem paciente, ele prova que ele tem entendimento, ou seja... Amém, Débora. Quanto tempo, né? Nossa, tudo bem com você? Que bom te ver aqui. Que bom, minha amiga. Obrigada. Glória a Deus pela tua vida. Obrigada por essas palavras aí de encorajamento. O Senhor nos abençoe, nos ajude, né? Então, o homem paciente, ele prova que ele sabe o que está esperando, sabe? Ele não está esperando por nada. Gente, a espera em Deus, ela não é passiva. A espera em Deus, ela é ativa, sabe? Então, se você está esperando, se você tem paciência, você prova que você sabe que você está esperando por algo que é fato, que é verdadeiro. Então, a espera, você pode não estar fazendo nada, mas Deus está fazendo algo por você. Então, a espera em Deus, ela é ativa, não passiva. Não está acontecendo, está acontecendo alguma coisa, mas às vezes está acontecendo lá de dentro. Né? Às vezes está acontecendo no reino espiritual. Não está visível ainda, mas vai se tornar visível. Vai se tornar visível. Bom dia, lá de Campo Alegre. Que bênção, bênção. Seja bem-vinda. Continuamos. Provérbios 14, 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Gente, problemas com ossos, né? Problemas, sabe, com ossos, geralmente eles têm origem na inveja. Tem origem na inveja, tá? Não estou dizendo que é todo, né, todo problema com ossos. Mas a Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos, né? A inveja é um sentimento, gente, que ela causa muita amargura, né? Ela causa muita amargura, porque parece que é injusto, né? O outro prosperar e você não. É injusto o outro ter e você não. É injusto aquilo que está acontecendo, né? Então a gente precisa lançar esses sentimentos facciosos para o Senhor. Senhor, eu não quero sentir isso. Senhor, eu não quero ter isso no meu coração. Deus, o Espírito Santo, é aquele que transforma a nossa natureza. Então só Ele pode ter o poder de transformar, sabe? Essa inveja em uma celebração pelo próximo. Essa inveja em uma celebração pelo que o outro conquistou. O Senhor pode fazer isso. Mas primeiro a gente precisa reconhecer que a gente é invejoso, que a gente é ciumento, que a gente é possessivo, que a gente é, sabe, irado. É a denúncia sobre o nosso próprio coração é que traz a cura. A denúncia sobre aquilo que nós somos é que vai trazer a cura. É quando você reconhece diante de Deus, Senhor, eu não consigo mudar a mim mesmo, mas eu creio na mudança e na transformação que tu traz. Então, a inveja apodrece os ossos. Vamos continuar. Provérbios 14, 31. Aquele que oprime o pobre com isso, despreza o seu Criador. Mas quem dá ao necessitado, trata com bondade, honra a Deus. Olha só que lindo. Aquele que oprime o pobre, despreza o Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, está honrando a Deus. Então, aquilo que você semeia para os mais necessitados, para aqueles que precisam, para aqueles que, né? Você está honrando a Deus. Você está honrando a Deus porque Deus te deu. E aquilo que Ele te deu, Ele sabe que você também vai compartilhar. Então você honra a Deus. Você honra a Deus com a tua vida. Você honra a Deus com a tua existência. Você honra a Deus com aquilo que você semeia na vida do próximo. Nada que você semeia vai ficar por isso. Nada. Talvez a pessoa não está nem aí. A pessoa não vai, sabe, reconhecer, ser grata. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Então você vai colher injustiça. Você vai colher para tua família, para tua descendência. Vai acontecer. E Provérbios 14, 32. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. Né? Então, o ímpio, como ele não tem fundamento, a casa dele é na areia, quando chegar o dia mau, quando chegar a calamidade, ele vai ser derrubado. Ele não tem base, ele não tem fundamento. Mas o justo, até em face da morte, vai encontrar refúgio. E continua, Provérbios 14, 33. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos,
ela se deixa conhecer. Olha só, a Bíblia diz que a sabedoria repousa no coração de quem tem discernimento. Gente, o discernimento ele é essencial. A Bíblia diz que quando o anticristo vier, ele, se possível, enganaria até os escolhidos. Deixa eu dizer para você, tem muito lobo vestido com pele de ovelha e tem uma multidão seguindo esses lobos. Por quê? Porque vão no poder do discurso, porque vão no poder, sabe? São encantadas, seduzidas pelo poder do discurso. Mas se você tiver discernimento, peça discernimento para Deus. Se você tiver discernimento, você vai olhar, nossa, parece bom, parece assim que é o caminho, parece assim que é a pessoa, sabe? Mas dentro de você vai gritar uma voz para dizer, não, tem algo errado. Você talvez não vai saber o que é, mas o discernimento, ele grita alto. Você vai, não, todo mundo está sendo enganado, mas você, sabe, tem aquilo, não, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Sabe o que é isso? É o discernimento, é a voz do discernimento que vê o que você não vê. Sabe? Que sabe o que você não sabe. É a própria voz de Deus inquietando seu coração, é a própria voz de Deus acendendo uma lâmpada, acendendo uma buzina, acendendo um alarme, para que você não seja enganado. Então, olha, tem muito anticristo espalhado por aí, sabe? Querendo enganar realmente, com cara de lobo, com cara de ovelha, em pele de ovelha. Mas não é ovelha, não é ovelha. Então a sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. E mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. Provérbios 14, 34. A justiça engrandece a nação. A justiça. Mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. É verdade, né, gente? Nós estamos vivendo nesses dias, né? Que quando se estabelece justiça, a nação é engrandecida, a nação é honrada. Mas quando o pecado reina, sabe? Quando a injustiça está lá, é uma vergonha. É uma vergonha quando a injustiça reina. É uma vergonha, sabe? Quando a injustiça reina, é uma vergonha para o seu próprio povo. Boa, todo antibíblico é um anticristo. É verdade, é verdade. Só que tem gente que muitas vezes usa a Bíblia, espiritualiza, sabe, Marcos? Às vezes usa até a Bíblia, né, para enganar, né? Porque não vive aquela verdade, mas sabe que muitos, né, que se deixam seduzir por aquela aparência, acabam sabe, sendo enganados. Então, né, precisa realmente ter discernimento. Para terminar, Provérbios 14, 35. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Gente, o servo sábio, ele vai agradar o rei, mas aquele que sabe que é vergonhoso vai irar o rei. Vai irar o rei, gente. Nosso próprio Deus, né, o rei, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, o servo dele que é sábio agrada o seu coração. Mas aquele que procede, sabe, na loucura, na estutícia, na injustiça, que procede vergonhosamente, vai incorrer na sua ira, vai despertar a sua ira. Porque não está honrando aquilo que Deus lhe deu, não está honrando o temor do Senhor, não está honrando o temor da sabedoria, sabe? Então que a gente, para terminar, né, se você quiser ficar com uma palavra do dia de hoje é essa. Peça discernimento para você não ser enganado. É isso que te digo. Como a gente fala, né? Deus não vai contra a sua palavra. Ah, meu Deus, mas falou que profecia de casamento que fulano é para fulano. Gente, não acredite nisso. Sim, eu acredito que pode ter confirmações, sim. Mas primeiro essa confirmação vai ser no seu coração. Deus não vai confirmar algo, sabe? Que no seu coração ainda não está confirmado, que está indo contra a palavra, sabe? Sabe aquela coisa? Você começa a se relacionar com alguém, começa a namorar, né? E a pessoa, você vê que ela não se encaixa em nada com você. Nada, 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 nada. Não estou dizendo em diferenças, não, mas em propósito, em destino, em chamado, sabe? Essa pessoa, ela vai totalmente contra. Você pensa assim, essa pessoa, você quer ter filhos, essa pessoa não quer ter filhos, né? Você quer
enfim, você gosta de mudança, de repente você quer morar em outro país, essa pessoa, Deus o livre, ela nunca vai se mudar na vida. Daí daqui a pouco vem uma profecia, olha, essa pessoa é para você, gente, pelo amor de Deus, não seja enganado dessa forma. Depois você vai pagar um preço, tá? Depois você vai pagar um preço, porque, gente, peraí, Deus confirma primeiro no nosso coração, sabe? A gente tem paz naquilo. Quando não tem, sabe, vai começar a acender um monte de alarme. Você vai começar a ver sinais, nossa, essa pessoa aí, né, tá acendendo alarme aqui, tá acendendo um alarme ali, tá acendendo... Gente, que é isso? Você vai ignorar o sinal? Você vai ignorar o sinal vermelho? Você vai ignorar aquilo que Deus tá... Sabe, você tá entrando num negócio, você tá entrando em sociedade, daqui a pouco, nas palavras lá do teu sócio, né, que vai ser sócio, você vê que, nossa, ele pensa algo totalmente diferente com você, no tratar do colaborador, no tratar com as pessoas, sabe? Ele pensa, às vezes ele vai aceitar o suborno, você não pensa totalmente contra a gente, a sua sociedade não vai prosperar, essa sociedade vai, sabe? Então cuida, tem muita lobo em pele de ovelha, tem muita coisa, como a gente leu hoje a gente leu isso. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles vai conduzir à morte, vai conduzir à destruição, vai conduzir, né, a quebra de aliança, vai conduzir, sabe, a quebra do princípio. Então não se engane, peça para Deus discernimento. Senhor, ore. Senhor, aquela pessoa, aquele líder, aquele pastor, aquele patrão, aquele, sabe, parece que é justo, parece que é certo, mas acende uma luz, mostra para mim, dá os sinais, revela alguns sinais se não é, sabe? Que a gente aprenda a ter discernimento. Discernimento vai salvar você de muitas situações. Discernimento vai fazer com que você saiba votar direito. Discernimento vai fazer com que você não acredite no que a mídia está falando, sabe? Isso e aquilo. Não, peraí. Peça para Deus acender o teu discernimento. Discernimento é proteção. Discernimento é proteção, gente. Discernimento é proteção. Amém? Que Deus nos conduza, nos ajude, porque a gente precisa de discernimento todos os nossos dias. No nosso discernimento com as nossas amizades, nosso discernimento com as nossas alianças, no nosso discernimento com, né, com aquilo que, mas fulano tá falando que é assim aí, mas peraí, será que não há uma intenção por trás dessa, sabe, dessa ação, né? Sabe, Deus sabe as intenções, Deus sabe as motivações. Então, quando a gente tem discernimento, a gente começa a ter os olhos do nosso próprio Deus. A gente começa, sabe, a diagnosticar, entender, discernir aquilo que está por trás da ação, aquilo que está por trás de uma motivação, aquilo que está por trás de uma palavra bonita, de um discurso aparentemente certo. Isso é o que o discernimento faz. Amém? Deus abençoe você. Amanhã é às 9 da manhã, tá? Porque às terças-feiras eu dou aula, né? Nós temos uma mentoria de manhã. Então, é às 9 da manhã amanhã, Provérbios 15. Deus abençoe você. E se puder, comente no vídeo depois que eu compartilhar, tá bom? Isso faz com que o Instagram entenda, né? Que esse conteúdo, ele é importante, esse conteúdo é importante e é relevante para os nossos tempos. Deus abençoe você, amém?